Pessoal, caiu aqui porque deu mais de 1 hora já. E aí eu tô só. E aí a gente já continua falando, tá? Aqui. Então, Dani. Peraí, tava tão bom, cortou o raciocínio. Pessoal, tô só adicionando a Dani, tá? Vamos ver se Voltei! Ai, deu certo. É porque a gente estourou o tempo aí? É que deu 1 hora, estourou o tempo. Eu falo demais também, gente, mas tá tão bom, não tá? Tá tão gostoso esse Tá bate-papo. ótimo, eu tô aprendendo Aí super. nossa! Mas olha, eu nem me lembro mais onde eu parei, que a gente estava comentando, mas sobre as Estava dietas. falando sobre a dieta Isso, então dieta cetogênica. cetogênica, né? A gente está aumentando a quantidade de gorduras no total, de gorduras boas, mas também diz que você pode comer uma quantidade maior de gordura saturada, que é a gordura de origem animal, das carnes vermelhas, né? E olha, uma atenção, a gente sabe hoje em dia, eu não posso deixar mais meu paciente comer carne vermelha na mesma quantidade que ele comia antigamente, né? Existe uma tendência hoje aí em medicina do estilo de vida, que é falar de dieta plant-based, baseada somente em vegetais. Não precisa de ser radical a ponto de virar vegetariano, se você gosta de fontes de proteína animal, mas a gente sabe que eu não posso consumir carne como eu consumia mais antigamente. Então, é consumir aí em torno de 7 dias da semana, passa a consumir 4 dias. Se for possível, consome uma vez só no dia, ao invés de consumir nas 2 vezes, porque a carne vermelha ela é mais inflamatória, né? Ela aumenta as chances de câncer de colo retal, né, em torno de 18 a 20%, aumenta a inflamação no geral, então traz prejuízos para a nossa saúde. E a gordura da carne vermelha, a gordura da banha de porco, da manteiga de leite, que a gente que está muito na moda de falar que é mais saudável porque é mais natural do que um óleo refinado. Mas o meu paciente que tem colesterol alterado, ele pode comer esse tipo de alimento? Eu vou prescrever uma dieta cetogênica para minha paciente que tem colesterol alto, que já usa medicação, que tem risco cardiovascular aumentado, também não. Então, não vou fazer. Então, essas são estratégias, as dietas da moda no geral, o que os estudos falam cada vez mais é que todas elas levam a uma perda de peso equivalente, a uma redução de gordura corporal equivalente. Então, nenhuma é relativamente superior à outra nessa capacidade, porque isso vai depender, né, de você consumir mais, gastar mais energia, consumir menos alimento, para que haja emagrecimento, não só isso, né? A questão do sobrepeso, da obesidade, do emagrecimento é muito mais complexa. Mas isso eu preciso fazer, e aí, dependendo da indicação de cada um, do estilo de vida e da história de saúde, eu vou poder recomendar uma estratégia ou não. E essa estratégia não deve ser um estilo de vida. No geral, uma alimentação mais adequada é que você possa comer tudo. Proteína, carboidrato, gordura. Que você possa, de vez em quando, comer o que é mais saboroso. Que você possa, de vez em quando, consumir álcool. Uma coisa para falar para vocês, para nós mulheres, e nessa fase então de menopausa, nós metabolizamos álcool mais lentamente. A gente tem mais dificuldade de metabolizar o álcool em relação aos homens, então a gente fica embriagada mais fácil. As repercussões negativas do álcool para nós são piores, né? E o efeito do estresse oxidativo que o álcool promove, ele é muito ruim para a gente, sobretudo nessa fase de envelhecimento. Então, os prejuízos que a gente pode ter advindos aí dessa redução, ou então da inibição da produção do estrógeno na fase da menopausa para a mulher, podem ser muito piorados com o consumo de álcool e ele ser tão contínuo, né? É fazer um balanço. É gostoso, é legal, tudo bem, mas benefício não traz nenhum, tá? Nem esse benefício de falar que pode ajudar um pouco no coração. Isso não. De uma taça de vinho por dia. De jeito nenhum. Milady, sabe assim, você até falou agora, falando sobre isso, você falou que a última coisa, mas é uma coisa que eu não falei e que eu acho que é interessante a gente só falar, porque as pacientes falam, doutora, eu não quero fazer hormônio, eu não posso fazer hormônio, existe alguma outra opção? Equivalente à terapia de reposição hormonal, não.
Então, se eu for fazer o uso de algum fitoterápico, se eu for fazer o uso de essas outras medidas de estilo de vida, são equivalentes à potência que um hormônio pode ter em melhorar seus sintomas, em tratar suas condições de saúde associadas à menopausa? Não. Mas muitas mulheres vão responder de uma forma muito positiva a alternativas, né? Então, o que eu disse? Controlar o sono é muito importante. Tá tendo dificuldade de fazer uma gerência boa do sono? Então, é interessante avaliar, usar alguma suplementação, alguns chás, algumas medidas que são legais. Às vezes o sono também é prejudicado pelo caráter da ansiedade ao longo do dia. Então, prestar atenção na saúde emocional, né? Tendo condições, cuidar da saúde emocional, de terapia. Alternativas, existem alguns fitoterápicos que têm estudos e que talvez sustentem. Então, falando dos fitoestrógenos, alimentos que contêm algumas substâncias que podem simular efeitos estrogênicos para a mulher. O que a gente mais tem relatos é da isoflavona de soja, fazer a suplementação da isoflavona, né, e de fitoestrógenos presentes nas sementes de linhaça. Eu fazer, por exemplo, uma cápsula isolando linhaça? Não, consome linhaça pura, compra ela em semente, bate e consome naquela hora desse momento. E a soja? Aí a soja eu já gosto de pedir para fazer a suplementação, encapsular, para que a gente faça, então, uma concentração maior do ativo e que você também não dependa de ficar consumindo soja transgênica se você não tem acesso a uma soja de boa qualidade, né? Tem mulheres que respondem bem, que têm um impacto positivo no controle, sobretudo dos fogachos, dos sintomas vasomotores, né? Desses calores noturnos. Mas não é equivalente. Mas é uma opção, é importante a gente falar. Né? E a recomendação de ômega 3 eu acho muito essencial a gente falar, porque tem relação com saúde cardiovascular, mas tem relação com o combate da inflamação em geral e pode até ajudar na prevenção, né, da demência, da saúde cerebral. Então tem um tipo específico de ômega e a gente sabendo de qual marca comprar, de qual fonte, é interessante. Necessária não. E dizer que ela realmente vai ter diferenças na prevenção da saúde do coração também não. Então a gente tem que saber que caso se aplica. A gente pode falar assim há uma semana só desse tema. Adorei. Que foi também achei muito bom. Ó, vou falar um pouquinho sobre, então, eu falei um pouquinho de quem tem indicação de reposição de hormônio. Das contraindicações. Focando agora, mas não falei das contraindicações. Então, o que eu acho que é interessante falar porque uma coisa é você ter indicação de fazer, a outra coisa é se você pode fazer, entendeu? Então, assim, não são todas as pacientes que têm sintomas de menopausa que podem tomar hormônio, entendeu? Então, as principais contraindicações para reposição hormonal, a primeira delas é a história de câncer de mama. Então, a gente sabe, na verdade, não só câncer de mama, câncer de endométrio também, que é como eu sou oncologista, eu gosto de falar. Não, mas isso é ótimo mesmo. Eu tinha falado aqui nos comentários. E é uma grande dúvida das pacientes. Por quê? Teve um estudo que foi feito, um grande estudo, que é o estudo WHI, que avaliou as pacientes utilizando reposição hormonal que utiliza estrogênio e progesterona, e foi visto um aumento do risco de câncer de mama quando essa terapia hormonal era utilizada por mais de 5 anos, certo? Isso não foi comprovado em mulheres que utilizam apenas o estrogênio isolado. Então, como eu disse para você, quando mulheres que tiram útero, por exemplo, elas podem fazer a reposição hormonal apenas com estrogênio. E aí, esse estudo WHI, ele não mostrou aumento do risco de câncer de mama quando você utiliza apenas o estrogênio, tá? Eles avaliaram as pacientes por um período de 7 anos e não viu essa diferença. Então, até 7 anos a gente considera ok, tá? Agora, quando você usa estrogênio e progesterona, a partir de 5 anos foi visto esse aumento do risco de câncer de mama. É claro que, assim, o hormônio que foi utilizado, a dose que foi utilizada é diferente, porque esse estudo, assim, iniciou lá em 2002, então, assim, já tem muito tempo. Então, os hormônios que eram utilizados e as doses são diferentes dos que a gente utiliza hoje. Só que
a gente acaba que é isso que a gente tem de referência, então a gente utiliza isso na nossa prática. Então, mulheres que já tiveram história de câncer, que são tipos de câncer dependentes de hormônio, como, por exemplo, o câncer de endométrio, que é a camadinha interna do útero, ou o câncer de mama, elas não podem fazer reposição de hormônios. E é até controverso a questão do uso das isoflavonas. Tá? Então, a gente não tem evidência científica de que essas mulheres podem usar de forma segura as isoflavonas. Porque a gente não sabe ao certo se, como acaba que ela tem um certo efeito estrogênico, a gente não sabe o quanto isso pode aumentar risco, entendeu? Então, a gente prefere também, mesmo que seja natural, a gente prefere evitar nessas mulheres com história de câncer, tá? Mas é história pessoal, é a história dela, tá? Não quer dizer, minha tia teve câncer de mama, então eu não posso fazer reposição de ela hormônio. já teve, nada a ver, né? Tá? Ela já teve e ela não pode. E questão do estrogênio via vaginal. Por quê? Porque muitas dessas mulheres, elas possuem ressecamento vaginal. Assim, as mulheres pós-menopausa, como eu disse, cerca de 25% tem história de ressecamento vaginal, né? E isso atrapalha muito a qualidade de vida delas, inclusive qualidade sexual, né? Autoestima, tudo. Então, mas então eu tratei um câncer, e muitas vezes, às vezes, no câncer de endométrio tem que fazer radioterapia, não só no de endométrio, às vezes até câncer de colo de útero, você faz radioterapia e isso leva a um ressecamento vaginal. Quando é um tipo de câncer que sofre influência hormonal, geralmente a gente evita também, mesmo a terapia local, mesmo a terapia tópica que a gente fala. Então, nesses casos também a gente evita, por mais que a gente saiba que a quantidade de hormônio que cai na corrente sanguínea nesse tipo de terapia é muito baixa, quase zero em alguns tipos de hormônios, como promestrieno, a gente prefere não usar. A gente tem algumas estratégias para usar. Porque então eu vou ficar com ressecamento. Então é isso. Não, não é, né? Então a gente tem algumas alternativas. No caso das mulheres que não querem usar, porque também eu posso não querer usar por um receio meu, a gente tem a opção dos hidratantes vaginais, que são livres de hormônio e que têm uma boa eficácia, mas é claro que comparado ao hormônio, a eficácia é menor. É uma alternativa, Então, a potência é uma alternativa. E hoje em dia a gente tá muito na moda o uso do laser. O laser ele faz um estímulo, assim como na pele, né, do ponto de vista dermatológico e estético, hoje em dia está sendo muito utilizado na região vaginal para melhorar a hidratação vaginal. Por quê? Porque ele gera um calor, né, local na vagina e isso faz com que você tenha um aumento de produção de colágeno local, melhorando a hidratação, melhorando a lubrificação vaginal e diminuindo o desconforto na hora da relação e melhorando esses sintomas urogenitais. Interessante. Então, ainda não tem evidência local. Com laser também local. Ainda não tem uma evidência de que o laser é superior ao hormônio, tá? Mas é uma alternativa nessas pacientes, por exemplo, que não querem ou não podem usar o hormônio, certo? E aí, pensando em outras contraindicações, né? História de trombose. Então, agora até teve alguém que perguntou aqui sobre a questão da trombose e reposição de hormônio. A gente sabe que a reposição, quando a gente faz uso de estrogênio, principalmente via oral, esse hormônio ele cai no trato digestivo e ele passa pelo fígado, que a gente chama de metabolização hepática, né? E isso aumenta os fatores de coagulação, ou seja, tem um certo efeito pró-trombótico, que seria favorecer a ocorrência de trombose. Então, em pacientes que têm história de trombose, a gente evita a reposição de hormônio via oral, tá? Os estudos que foram feitos analisando a via tópica, via transdérmica, não teve aumento de risco quando você usa apenas o hormônio via tópica, tá? Seria na pele. Também mulheres que tiveram história pessoal de trombose,
Gente, a Dani saiu, mas eu vou continuar falando, eu vou tentando colocar ela aqui, tá? Até pra gente não estourar o tempo. Bom, então, aí me perguntaram aqui sobre a questão do se história pessoal, assim, por exemplo, na minha família alguém teve história de trombose. Eu posso fazer? História familiar não é contraindicação, tá? Então, a gente pode fazer reposição de hormônio, mesmo em pacientes que têm história na família de trombose, certo? Mas se você já teve trombose, a gente prefere evitar a reposição hormonal. Pensando com estrogênio e progesterona, né? Pensando em algumas pacientes, por exemplo, eu tenho pressão alta, eu posso fazer reposição de hormônio? Pode, entendeu? A pressão alta, ela não é uma contraindicação para fazer. Opa, desculpa, peraí. Aí, a Dani tá voltando. Então, a pressão alta, ela não é uma contraindicação. Ok. Dani, você voltou! Voltei, gente, não sei o que acontece, mas tudo bem. Eu tô falando sobre a questão da pressão alta e reposição sim, de mas eu tava hormônio. te Quem tem acompanhando. hipertensão, quem tem hipertensão, não é contraindicado o uso de hormônios, mas geralmente a gente prefere também a via não oral. Então, por exemplo, o gel ou alguma via que não seja via oral, justamente para evitar essa passagem no fígado quando você usa via oral, tá? E eu acho que é isso. Então, de contraindicação, então, história de trombose, história de insuficiência hepática. Então, mulheres que têm alguma doença no fígado, que seja uma doença mais importante, a gente também evita utilizar hormônio. Então, cirrose, essas coisas, insuficiência hepática, também é contraindicado, tá? História de câncer. E um benefício, né, do que você falou do câncer de intestino, existe evidência científica de que a reposição hormonal diminui a chance de câncer no intestino, Que tá? interessante. Então não é contraindicação, até um benefício, tá? E aí câncer de ovário e câncer de colo de útero não tem contraindicação. Então se você já teve, por exemplo, câncer de ovário, aí depende do tipo, na verdade. Aí o ideal é ver com o seu oncologista. Mas na maior parte dos tipos não tem contraindicação. E câncer de colo de útero também não tem contraindicação, porque é um tipo de câncer que não tem influência hormonal, entendeu? Então a gente pode usar tanto via oral quanto o hormônio via vaginal, tá? Então é isso, eu acho que de contraindicações basicamente é isso. E aí, assim, o que a gente tem que avaliar? Às vezes, igual eu te falei, por exemplo, na questão das pacientes que têm pressão alta. Você tem pressão alta, não quer dizer que você não pode, mas muitas vezes a gente tem que olhar o tipo de hormônio, porque a gente tem uma série de hormônios que a gente pode, assim, série de hormônios não, basicamente estrogênio e progesterona, mas dentro do grupinho dos estrogênios a gente tem vários e dentro das progesteronas a gente tem vários. Então, existem alguns tipos que são melhores e algumas vias de administração, então essa diferença do oral e não oral, que melhora, assim, que é melhor em alguns casos e pior em outros, entendeu? Então, aí a gente tem que, quando a gente vai indicar a reposição de hormônio, primeiro a gente tem que fazer uma série de exames para ver se está tudo bem, entendeu? E outro, a gente tem que avaliar a história dessa mulher em termos de saúde, de riscos, para poder indicar, né? Falando um pouquinho da questão da osteoporose, é interessante, assim, o que eu costumo fazer muito no consultório? Fazer essa orientação para prevenção de perda de massa óssea, né? Então, atividade física, avaliar a questão de vitamina D e tudo, e a gente faz a densitometria, né? Então, por exemplo, uma mulher que entrou na menopausa e tem uma diminuição de massa óssea, a gente pode utilizar a terapia hormonal para melhorar essa questão da massa óssea, principalmente se ela tiver sintomas. Então, assim, eu tenho osteoporose, mas eu não sinto nada de calores, de nada, entendeu? Então, você não precisa necessariamente dar hormônio para ela. Você pode usar
outra terapia, que existem os bifosfonados, alendronato, bandronato e tal, que são utilizados para tratamento específico da osteoporose, que não necessariamente precisa ser hormônio, entendeu? E isso é uma coisa que a gente vê muito na prática, além dos hábitos saudáveis. Então, diminuir, cessar o tabagismo, diminuir o consumo de álcool, fazer atividade física. A gente sabe que mulheres magras, mulheres brancas, que assim, tem mulheres que têm problemas na tireoide, que usam hormônios da tireoide, todas essas têm um risco maior de desenvolver osteoporose. Mulheres que fazem então, corticoterapia, né, Milene? Quem usa corticoide mulheres diário, que usam corticoide, que têm lúpus, né? Todas essas mulheres têm um risco maior de ter osteoporose. Então, a gente tem que, na história clínica dela, no consultório, eu tenho que avaliar esses fatores de risco e falar, opa, essa mulher, eu já tenho que solicitar uma densitometria para ela, porque ela tem fatores de risco para ter. Para eu não deixar ela completar 65 anos para eu poder solicitar uma densitometria, entendeu? Então, é importante a gente já começar a fazer essa prevenção antes, né? Isso, a gente já atuar antes, né? Não aguardar essa idade clássica de tratamento, né? Que é o que eu disse. A gente também, existem as diretrizes que é muito importante a gente seguir, mas a gente também faz a individualização do tratamento dentro do nosso consultório, né? É a partir da consulta, da avaliação individual de cada paciente nossa, que a gente vai realmente determinar uma conduta diferente para cada uma. Né? E agora, só para que a gente já Legal. Deixou o polêmico para o final. de envelhecimento, os ovários, eles vão diminuindo a secreção hormonal, como eu disse, e inclusive a reposição, a produção de testosterona. Então, a gente tem uma parte da nossa testosterona que é produzida pelos ovários e uma parte dela que é produzida pela glândula adrenal, que é uma glândulazinha que fica em cima do rim. Então, não é porque eu entrei na... Tá escutando? Parece que tá sem áudio. Tá travando? Tá travando um pouquinho. Deu certo, mas melhorou? Pra mim tá tudo bem. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Se não tiver bem, vocês avisam vai aí, avisando pessoal. a gente. Então, essa questão da reposição de testosterona, eu me perdi o que eu tava falando. A gente tem... Deixa eu lembrar o que eu tava falando. Começa de novo. Eu tava falando da questão da... Começa de novo. É um assunto tão interessante, né? Isso, afinal, agora deu certo, né? A gente tem que repor testosterona, né? Não é tão importante. Ah, lembrei. A gente tem a produção de testosterona, ela é feita tanto pelo ovário quanto pela adrenal, que é essa glândulazinha que fica em cima do rim. Então, quando a gente entra na menopausa, você não para de produzir testosterona. E mesmo você tendo a diminuição dos hormônios ovarianos, estrogênio e progesterona, você ainda mantém a produção de testosterona, mas ela é bem menor do que nas mulheres antes de entrar na menopausa. E o que a diminuição de testosterona faz? O que as mulheres podem sentir, né? A principal queixa no consultório é a questão da diminuição do desejo sexual, tá? Então, não só a questão de libido. Então, não é só apenas você não ter libido, é também uma dificuldade em alcançar o orgasmo, tá? E uma diminuição no prazer sexual mesmo na hora da relação. Então, muitas dessas mulheres veem sua vida conjugal até, mas doutora, eu vou perder meu marido, sabe? Porque eu não tenho desejo nenhum. É uma coisa sabe? séria, é uma queixa que a gente ouve muito, né? É uma queixa muito comum. Só que tem um porém. A gente não pode pensar que a questão da libido é apenas influência hormonal. Por quê? Porque a gente sabe que a libido é multifatorial e ela está muito relacionada com o aspecto emocional. Então, também na pós-menopausa, as mulheres muitas vezes têm um aumento dos níveis de estresse, irritabilidade, cansaço,
preocupações, né? Depende muito da questão de como que tá o relacionamento com o parceiro. Então, também, se não tiver um relacionamento legal, a mulher, ela não vai ter o desejo, né? Então, isso tudo influencia na questão do desejo sexual, né? Então, a gente não pode pensar que eu vou tomar testosterona e eu vou ficar com desejo muito bom, entendeu? Não é assim, certo? E a gente não usa apenas para isso. A gente sabe que dentre os outros sintomas de diminuição da testosterona, né, dos androgênios, também inclui uma fadiga, um cansaço, um desânimo, falta de vontade de fazer as coisas, além da diminuição de massa muscular. Então, tudo que esses sintomas de fico sem vontade de fazer as coisas, parece que a vida perdeu a graça, sabe? Até meio depressivo Pouca mesmo, motivação. sabe? Isso tudo são sintomas, pouca motivação. E aí, então, quando a gente tem indicação de reposição de testosterona em mulheres pós-menopausa e que tem esses sintomas, entendeu? Então, você está autorizado a fazer a reposição da testosterona nesses casos. No Brasil, existe toda a questão, né, das testosteronas, né, de questão de melhora do chip da beleza, essas coisas, que, assim, isso eu sou contra. Eu ia te perguntar isso. Porque Você é contra esse chip da beleza famoso aí? Sou contra. Tanto assim, existe a gestrinona, né, que é o hormônio da moda, que o pessoal usa muito, que é questão que as atrizes começaram a usar e ficaram bonitas, né, melhorou a tortuosidade da silhueta e tal. Aumentou a massa muscular. A definição, a definição, mas a gente sabe que não tem evidências científicas que mostram a segurança da gestrinona. Então, ela é um hormônio, assim, esse chip da beleza, ele não é um hormônio, um dispositivo que é autorizado pela Anvisa, para você ter uma ideia, entendeu? Então, a gente não tem estudos que comprovem a real eficácia e a segurança do uso deles na reposição hormonal. É claro, eu vou ficar sem menstruar, a minha vida melhorou. Ok, ele tem os efeitos, ele é um hormônio, entendeu? Mas o quanto isso pode trazer malefícios para você, a gente não sabe. Entendeu? Por enquanto, a gente não de tem estudos por enquanto maior do que os benefícios. Isso. Entendi. A gente não, assim, não sabe. Então, como a gente não tem essa certeza, eu, por exemplo, eu prefiro não usar. Entendeu? Mas vai melhorar a minha qualidade de vida. Pode, mas você não sabe o que você está dando em troca. Entendeu? Então, aí vai muito da questão do paciente, só que eu prefiro não usar no consultório. O que geralmente a gente usa quando precisa para fazer reposição de testosterona? A gente faz a testosterona gel e que a mulher aplica na pele mesmo, entendeu? E seria uma forma manipulada, até porque os compostos via oral, a gente não tem muita segurança deles para a mulher, porque geralmente eles são utilizados para o universo masculino, né? E até as formulações injetáveis também, aí a dose já é um pouco maior, então pode dar alguns efeitos colaterais, como aumento de pelos, espinha, oleosidade da pele, engrossar a voz, né? E aumento do clitóris. Então, isso tudo o uso de testosterona pode dar, assim como o aumento de risco cardiovascular e outras coisas, quando usado em altas doses, né? Então, por isso que quando a gente vai fazer a reposição, a gente usa geralmente doses saudáveis, né? E nada dessas coisas da moda, certo? Então, me perguntaram no Stories questão do DHEA. Do DHEA. Que é suplementação oral. Suplementação também não recomendo, porque a gente não tem nem a aprovação da Anvisa, nem uma evidência disso cientificamente que é seguro. É importante né? a gente falar, né? O DHEA é um precursor hormonal, né, Milady? Não é um suplemento como um complemento de vitaminas, fora da quantidade ideal, são capazes de promover, né, prejuízos. Os antioxidantes também, como eu comentei. Imagina hormônios usados de forma, né, de uma forma aleatória.
né? Então é importante a gente ver. Ou prescrito por pessoas que às vezes estão focadas só na questão do desempenho na academia, na atividade Na física, performance e na e aí não pensa estética. na performance estética e não está pensando no resto da saúde da pessoa, né? Então a gente tem que pensar em tudo isso antes de usar esse tipo de produto, de hormônio. E quando o Né? paciente não Você tem que pensa, a cuidar gente da sua pensa por saúde ele, como um né? todo. A gente pensa por ele, Ah, né? é? Que é o A nosso gente papel. pensa mesmo. E a gente tenta conscientizar, né? É o nosso papel. Acho que é isso, Dani, da questão dos androgênios. Tem mais alguma coisa que você Não, eu acha acho que a que você gente pode falou muito bem, deixou acrescentar? isso muito claro, assim, para que as nossas pacientes entendam que realmente muitas delas fazem, né? Algumas receberão algumas prescrições que a gente está de acordo, outras não, mas é importante que elas tenham mesmo esse acesso à informação e que façam a sua escolha também, né? Tendo essa consciência. Eu acho isso que é muito importante, né? É importante dessa reposição da testosterona a gente fazer durante um tempo não longo. Então, assim, os estudos analisam no máximo 1 ano a questão da segurança. E porque acaba que a testosterona ela se converte em estrogênio, né? Então, mulheres, por exemplo, que têm contraindicação à reposição de estrogênio não pode usar testosterona. Isso é bom a gente saber disso, Então, né? Então, eles são ali similares, a né? testosterona ela pode ser convertida em Isso. estrogênio. É um dos argumentos que eu também uso quando a gente vai fazer, quando existe essa discussão em relação a fazer a testosterona ou derivados, né? Nos homens com esse perfil, com essa intenção, somente na intenção do perfil estético, da performance, né? Se a gente vai fazer a testosterona num paciente que é obeso, por exemplo, ele tem ali algumas alterações na parte metabólica e que fazem com que ele tenha uma chance maior de converter a testosterona que está sendo injetada em estrogênio periférico, não é isso? E isso faz, então, com que essa intenção inicial do tratamento com o hormônio para ajudar no emagrecimento, na definição muscular, ela acabe sendo, assim, um feitiço contra o feiticeiro. Na realidade, o paciente pode ganhar gordura corporal periférica, né? E conseguir um efeito totalmente oposto daquilo que ele gostaria. Então, também E assim, ajuda. Você vai ficar com disposição, você vai ficar definido, mas a qual preço que você vai pagar isso? Isso que é importante. Então, é isso que a gente tem que pensar. Sim, é isso mesmo. Dani, tem algumas perguntinhas que eu acho que a gente podia responder. Pode ser? Pode. O povo está aqui, as mulheres estão aqui. A Nájila Tomás, ela perguntou sobre a síndrome do ovário policístico e a resistência à insulina causam menopausa precoce? Ai, essa pergunta é ótima, só menstruo hoje com o uso de anticoncepcionais. Ai, que legal. A Nájila é minha paciente. Tô com saudade dessa moça. Essa moça, ela precisa muito de tratamento e ela é um pouco indisciplinada. Tô te expondo aqui, Nájila. Mas olha, essa dúvida da Nájila é muito pertinente. E, né, porque a gente sabe que a menopausa precoce ela implica em algumas consequências negativas na saúde da mulher, né? Então, no caso, uma paciente que já tem um histórico de síndrome do ovário policístico, que realmente precisa de tratamento, que aumenta, então, essa chance dela ter a obesidade, além de tudo, de ter alterações no perfil da glicemia, a ponto de talvez até ficar diabética. Essa paciente ela tem um risco maior? É uma ótima pergunta da Nájila. Não tem evidência assim, de que quem tem ovário policístico tem um risco maior de ter menopausa precoce. A gente considera menopausa precoce aquela menopausa que, assim, de uma forma bem geral, aquela menopausa antes dos 40 anos de idade, e ela muitas vezes está relacionada com fatores genéticos, tá? E assim, genéticos que eu falo não necessariamente hereditários. Não necessariamente, tá? Mas quando a mãe assim, teve a menopausa precoce, a avó, a chance aumenta? Não, também não aumenta. Não, a gente sabe que existe uma síndrome do X frágil, isso é muito específico, que é uma doença que
Sim, é mais comum as mulheres terem, assim como, por exemplo, síndrome de Turner, essas coisas que também pode ter menopausa Ok. precoce, entendeu? Mas a menopausa precoce está muito relacionada, por exemplo, com algumas infecções, com algumas questões genéticas, mutações de genes, de cromossomos específicos na produção hormonal. É, mas não muito relacionado à questão alimentar, entendeu? Então, não é porque. E até ovário policístico, não é porque você teve ovário policístico que você vai ter uma menopausa precoce, Entendi. entendeu? A menopausa precoce é algo que a gente tem que cuidar, né? Porque quando a mulher entra na menopausa muito cedo, todos os benefícios que os hormônios causam para ela, ela vai já começar a aumentar risco cardiovascular, de osteoporose, tudo antes, né? Então, geralmente a gente faz o uso do hormônio. Isso eu tenho muito em pacientes que tratam, por exemplo, câncer, colo de útero ou câncer de ovário, e que a gente faz radioterapia ou tem que tirar os ovários e a mulher é muito jovem e entra na menopausa muito cedo, né? E nesses casos a gente pode estar autorizado a fazer reposição de hormônio até por um tempo maior, porque a gente está repondo aquilo que ela não está produzindo, né? E aí a gente está dando esses benefícios de proteção do ponto de vista cardiovascular, de massa óssea, né? E a gente faz. Então, assim, se a paciente quiser, tem indicação. Agora, na questão da alimentação para menopausa precoce, não tem Também não evidência, tem tá? evidência. E nem que ovário, não, nem que ovário policístico faz você entrar antes, entendeu? Certo, certo. Ótimo. Certo? A Lisa é minha paciente, Elizabeth. Ela perguntou quando que ela deve iniciar essas suplementações de vitaminas, né? Pensando no processo de menopausa. Ela falou que tem 40 anos e aí ela quer saber quando que você deve começar a suplementação. Se tem uma idade, se tem Uma idade ideal para assim, um ponto, começar. né? A partir de tanto eu começo. Não, olha, se for possível, é como a gente estava explicando, né? Se o climatério já é essa fase e que já inicia ali aquele período da transição né, menopausal, em que já existem algumas alterações na saúde da mulher, né? Então quer dizer que já acontecem alterações consequentes à deficiência do estrógeno, né, da própria menopausa, e aí então ela vai começar a ter sintomas ou repercussões. Mas se você me disser qual é a fase ideal, quanto antes, melhor. Como a gente mesma disse, né, que se possível a gente cuidar, né, desde sempre, desde mais jovem, né, tendo esses cuidados todos em relação à saúde, para que então essas repercussões sejam menores e que se eu identifico, né, se é identificado uma necessidade de reposição de nutrientes após uma avaliação médica, clínica, através de exames laboratoriais, dependendo da necessidade de exames de imagem, a gente já começa essa reposição a partir da avaliação, né? Então, até para responder, Alice, eu acho que o mais interessante é a paciente tem a possibilidade de consultar, no caso de a nutróloga, fazer essa avaliação geral, identificar se existem deficiências, né? Contar a sua rotina, contar a realidade da vida dela, para que então a gente vai identificando outras necessidades que muitas vezes eu não preciso nem de um exame para me ajudar, né? A história da paciente, as informações que ela me fornece são ainda mais importantes, né? Então, um período ideal, quanto antes, melhor. E o fato também de você ter deixado o tempo passar, aí, se você já entrou na menopausa, também se você não fez a prevenção, isso não quer dizer que você não deva tratar. Lógico, a gente consegue benefícios, tá? Então, é interessante fazer isso como prevenção e também como tratamento. E a Monique Barbosa perguntou aqui se é viável a reposição para pacientes oncológicos. Então, assim, depende do tipo de câncer, né? Então, a reposição de hormônios, como eu disse, estrogênio, progesterona e até testosterona em pacientes que tiveram câncer de mama e endométrio é contraindicado. Então, a gente não faz. A gente usa esses outros métodos. Eu não falei, né? Mas a gente tem outros métodos alternativos à reposição de hormônios, como, por exemplo,
vou falar um nome técnico, os inibidores seletivos da captação de serotonina, que são popularmente utilizados para ansiedade, Eu prescrevo muito depressão, consultório. como por exemplo, os mais conhecidos são venlafaxina, paroxetina, Fluoxetina. sertralina, fluoxetina, citalopram. Então, todos esses, eles são medicamentos que são utilizados para outros tratamentos, né, do ponto de vista de ansiedade, depressão, mas existe evidências de que eles promovem uma diminuição dos sintomas de calores em mulheres na pós-menopausa. Então, em mulheres onde você não pode utilizar a reposição hormonal ou essa paciente não quer utilizar, a gente pode utilizar esse tipo de remédio, de tratamento, certo? E então, assim, então, falando um pouquinho sobre câncer de mama e endométrio, não pode, tá? Câncer de colo de útero, a gente pode fazer reposição hormonal. Ovário também, se for tipo não endometrioide, é Bem específico. Vai precisar da ginecologista para fazer a avaliação. Mas aí você pode fazer quando é não endometrioide. Câncer de vulva, vagina, tudo você pode, porque também não tem influência hormonal. E alguns tipos, câncer de intestino, tireoide, rins, também não tem influência hormonal. Então você pode, não é contraindicado, na verdade, né? Câncer de pele, até o melanoma também não é contraindicado você, casos de leucemia também, não é contraindicado você fazer reposição de hormônio, você pode. Aí uma coisa é você poder, a outra é você não ter contraindicação, na verdade, outra coisa é se você quer fazer, né? E se não quer fazer, você tem essas opções, igual eu falei, desses outras medicações, né? E além disso, não tem uma evidência clara, mas a gente sabe que uma alimentação mais leve, assim, menos calórica, né? E você sabe melhor, utilizar roupas mais leves, fazer atividade física, tudo isso melhora, ter uma saúde emocional boa, né? Isso tudo melhora os sintomas dos calores, né? Então, às vezes, apenas a adoção desses hábitos de vida já ajuda um pouco na diminuição dos sintomas. Eu vejo isso muito na prática clínica e ajuda mesmo, faz muita diferença, né? No geral, assim, a orientação para a nossa saúde em geral faz muita diferença nessa fase, porque a gente tem que relacionar muito esse controle de uma alimentação mais adequada, de determinados tipos de alimentos consumidos em excesso, com a capacidade de gerar substância inflamatória. Então, isso é muito importante a gente entender, né? Porque é através desse aumento da inflamação, a gente consegue, então, causar modificações nos vasos, modificações nos hormônios, que então podem contribuir para que esses sintomas sejam exacerbados, né? Fiquem piores. E aí, por exemplo, uma coisa que a gente já sabe, o nosso bom senso já diz, mas é muito importante eu dizer, a gente controlar a quantidade de açúcar simples, tá? Não é de carboidrato, não, que eu quero dizer. Quando existe um excesso do consumo de alimentos que são mais ricos em carboidrato, não é recomendável. Mas hoje também parece que a gente demoniza o carboidrato. Não é por aí. Carboidrato, por exemplo, tem a principal fonte de nutrientes para o nosso cérebro, né? Para a saúde, para nossa saúde mental, para nossa capacidade de raciocínio, né? Mas consumir açúcar, consumir bebida alcoólica, que é um poderoso açúcar e que ainda junta com o açúcar, né, do que faz o vinho, do que faz a cerveja, os doces em geral, os alimentos que são processados com farinha. Realmente existe uma evidência de que esses alimentos, né, alteram a insulina. Esses alimentos alterando a insulina, eu posso ativar ali alguns sinalizadores que aumentam a chance, inclusive, de desenvolver alguns tipos de câncer, né? E aumentam a chance de ficar diabético ou a chance de ganhar peso, né? Consumindo ou tendo o mesmo estilo de vida que você tinha antes. Então, tudo isso é muito importante a gente falar, né? Nessa questão da inflamação. Pode não ter uma evidência tão ligada, mas de forma indireta, essa mudança de estilo de vida e esse controle, né, do consumo de açúcar faz muita diferença na prática, e que eu vejo assim sempre. E aí uma coisa que eu queria ressaltar também é a questão das indicações. Eu já falei um pouquinho, mas assim, eu queria deixar bem claro que não é
a gente não pode indicar reposição de hormônio apenas, por exemplo, para benefício da pele, benefício do cabelo. Isso não é indicação, entendeu? A indicação então assim, eu tô com insônia, eu vou tomar hormônio. Não, não é bem por aí, entendeu? A gente indica nesses casos específicos, onde você tem os calores, onde você tá recém entrou na menopausa, né? Ou você tem osteoporose, ou você tem os sintomas locais. Então, são nesses casos que a gente indica. A gente não fica indicando, porque eu sei, a gente sabe que as articulações vão ficando, a gente tem essa diminuição da produção do colágeno, pela diminuição hormonal, então acaba que as mulheres começam a ter dores nas articulações, a pele começa a ficar mais fina, né? Então, mas a gente não pode utilizar hormônio apenas para esse fim, entendeu? Então, assim, eu tô com dor na articulação, eu acredito que pode ser por causa da diminuição hormonal, então eu vou fazer uso de hormônio? Não, entendeu? Se você não tem outros sintomas, não tem indicação. Você pode utilizar outros métodos para tratar isso daí. Mileide, e aí até pra gente, uma paciente perguntou aqui se existe alguma contraindicação em fazer o uso de medicamentos que tratam, né, tratam as doenças mentais, os transtornos psiquiátricos, a depressão, a ansiedade, enfim, com o tratamento de reposição hormonal. O fato de você usar, né, de fazer a TRH, a reposição, contraindica o uso de algum medicamento em específico, tanto dessa classe quanto outras medicações? Sem problema. Não, quando você que ela perguntou assim, quem faz uso de medicamento hormonal, qual tipo de antidepressivo que não pode ser utilizado? Então, na realidade, não existe contraindicação. Não, porque a gente até utiliza alguns antidepressivos para ajudar no tratamento, né? Então, por exemplo, eu estou no pós-menopausa, estou com calores. Eu já utilizo, por exemplo, sertralina, fluoxetina. Eu ainda posso usar hormônio? Pode associar. Porque a gente pode associar, porque a gente sabe que esses... que os antidepressivos, vou colocar assim, de forma mais clássica, eles ajudam, mas eles são menos potentes do que, por exemplo, o hormônio, entendeu? Então, às vezes, você já usa um método que poderia estar te aliviando nos calores, mas você ainda tá ruim, vamos dizer assim. Então, a terapia aí você combinada, pode utilizar o hormônio, é a terapia combinada. Uma coisa que vale lembrar é que nas pacientes que trataram câncer de mama e que utilizam tamoxifeno, a gente tem que evitar os antidepressivos como a fluoxetina, tá? Porque a fluoxetina e a paroxetina. Então, isso é interessante porque quem tratou câncer de mama, muitas vezes a gente usa esse tipo de medicação. E aí acaba que a paroxetina e a fluoxetina, elas diminuem o efeito do tamoxifeno, que ele ajuda a diminuir a chance de recidiva do câncer, entendeu? Então, nesse tipo de paciente, se tiver alguma paciente aí, não pode, tá? Então, tem que... Se usar tamoxifeno, não pode usar essas outras... Com fluoxetina ou com paroxetina, não deve. Paroxetina não, diminui o efeito. Diminui o efeito do tamoxifeno. Do tamoxifeno, isso. Certinho. Deixa eu ver se você tem mais alguma dúvida do suplemento. Você usa algum suplemento específico para academia? Para academia? Para treino, whey? Sim, mas o fato de a gente suplementar proteína, que é o whey protein, né, popularmente conhecido, a creatina, que também é um tipo de suplementação que pode auxiliar na força muscular, não está necessariamente ligado à prática de atividade física. Pensando assim, bom, eu faço a musculação, somente se eu faço musculação em academia, eu vou suplementar esses, né, eu vou fazer a suplementação desses nutrientes. Na realidade, a gente pode fazer esses suplementos, inclusive em ambientes de UTI hospitalar, para pacientes com anorexia, com dificuldade de ganho de peso, né? Os últimos estudos falaram, inclusive, a favor do uso da creatina diária para pacientes idosos, para as mulheres, então, após a fase de menopausa, com benefícios na cognição e prevenção de demência.
Então, isso já está estabelecido por estudos, né? Então, eu preciso estar treinando? O ideal é que você esteja fazendo atividade, é o que a gente espera para todos. Mas o fato de você não fazer, ou então, é fim de semana, eu não costumo fazer atividade. Nesse dia, então, não vou suplementar? Não. Geralmente, a gente faz a suplementação de segunda a segunda. A gente tem que ter uma satisfação da necessidade, né? Sobretudo, a gente está falando de suplementação de proteína, por exemplo, para aquele paciente com a dieta. A gente não consegue, não é prático, não é acessível, né? Então, a gente vai fazer a suplementação. Então, geralmente, são desses suplementos de fontes proteicas, né? Suplementos à base de carboidrato é difícil prescrever, porque, no geral, a gente consome bem carboidrato. Então, eu prefiro que você coma. É mais prático, é mais barato, é mais saboroso, né? Mas dependendo também do paciente, com uma dificuldade de ingesta, né? O apetite não tá legal. Então, a gente suplementa para satisfazer as necessidades energéticas. Mas é possível fazer uma atividade física nessa fase e somente com a alimentação eu ter bons resultados sem a suplementação desse tipo, né, de macronutrientes, de proteínas? Sim, é possível. Mas no habitual, esses benefícios com suplementos, eles são mais possíveis? Sim. Sobretudo para a mulher na fase de menopausa, de pós-menopausa. A gente realmente tem uma dificuldade no ganho de massa muscular, que piora com a idade, está associada à queda do estrógeno, né? Eu tenho menos força muscular e a suplementação ela pode ser uma grande aliada. Mas desde que a gente avalie bem a paciente, né? Desde que não exista contraindicação para essa suplementação. Então, muitas pessoas pensam, eu não vou fazer creatina porque isso detona com a minha saúde renal. Não é por aí, de maneira alguma. Mas é importante, se houver alguma contraindicação, sobretudo em função renal, função hepática, eu tenho que saber como fazer, né? Para essa paciente. Então, depois que eu avalio cada um, não é simplesmente você também ir numa loja de suplementos e fazer a compra, de maneira nenhuma. Isso não pode. Dani, acho que é acho isso, também, né? a gente ficou muito tempo. Mas eu gostei, porque a gente Já, teve muita companhia. Nossa, tivemos muita companhia. Quero agradecer a todo mundo que está aí até o final, que acompanhou a gente, né? Quero agradecer você de novo, Dani, Nossa, por ter aceitado esse convite. Eu que agradeço, foi ótimo. Porque aprendi muito. Porque assim, aprendi muito também, porque são coisas muito recorrentes no consultório. E eu acho que a gente tem que pensar na saúde como um todo, né? Então, quando a gente vai pensar no cuidado com as pacientes, eu não posso pensar que a paciente tem que ir no consultório apenas para colher o Papa Nicolau, fazer mamografia, entendeu? Eu tenho que pensar nela como um todo, né? Então, nessa saúde como um todo. Então, eu acho que é isso. Então, foi muito bom, foi muito proveitoso para mim também, como mulher. Que legal. Eu esclareci umas dúvidas aqui, bem importantes que eu tive. E eu acho que todas as mulheres têm que se cuidar, têm que utilizar todos os métodos possíveis para um envelhecimento saudável, para manter a sua vitalidade por mais tempo, tá? Então, a gente sabe o tanto que a gente trabalha, o tanto que a gente se esforça, então, é a saúde que nos mantém, né? Então, se a gente não tá saudável, a gente não vai para frente. É isso mesmo, eu também acredito muito nisso. Olha, a gente está num tempo, está falando tanto assim em saúde da mulher, mas também na força da mulher, né? No direito que a mulher tem de ter cuidado especial, não por ser mulher em si, mas porque a gente está tendo uma atenção, né, para a nossa saúde, que antes isso não era colocado. Então, eu acho que olhar para nós, né, enquanto mulheres, com todas essas multifunções, o quanto a gente faz coisas ao longo do dia, o quanto a gente consegue gerenciar tantas coisas, né? Entendendo que tudo isso é possível, sim. Então, hoje a gente vê que a gente tem capacidade de gerenciar tudo isso, mas também não esquecendo que nós somos humanas e que a gente vai ter dificuldades, ou então a gente vai ter consequências de uma sobrecarga do trabalho emocional, né? E que a gente tem direito a buscar esse atendimento. E quando você diz isso sobre cuidar da paciente, querer prestar atenção nessa atenção integral, eu fico super feliz, porque é isso também que eu acredito, Milady, né? É a gente cuidar da nossa paciente e não de uma doença, de uma folha de um exame, de uma imagem. A gente está ali para cuidar dela, né?
Então, eu acho que é Pra muito saber o que legal. que ela tá sentindo, né? O que que incomoda, o que que não Justamente, incomoda. né? E por isso que eu te convidei, porque eu sei o tanto que você é atenciosa Que bom. A gente e pensa trata igual. integral. Obrigada, eu adorei. E eu quero que a gente então faça a nossa próxima, tá? Quem tiver aí, né? Sim, Vamos falar sim, já sobre deixa o endometriose, convite. não é? Isso. A nossa próxima live a gente conversou, mas agora é só afirmando. Eu e a Dani a gente programou, a gente ainda não sabe a data, Uhum. tá? Mas a gente falar sobre alimentação e endometriose, né? Isso. Então, as pacientes que têm endometriose, o que que a gente assim, o que que a gente pode fazer na parte alimentar para os pacientes com endometriose do ponto de vista de Uhum. tratamento, dieta menos inflamatória, né? Isso. E é isso. Aí a gente vai programar então certinho a data, né? Vamos, vai ser ótimo. E aí a gente divulga pelas Vai redes, ser ótimo. né? Mas eu topo demais, Ótimo, adoro então a gente vai. desse E aí, tema. gente, olha, a live durou muito tempo, mas se Durou se mesmo. estiver tudo bem para vocês, pra gente tá, né, Milene? Tudo bem, né? Então tá, Aham. depois vocês deixam aí comentários pra gente, se tiver mais perguntas, Os né, feedbacks. feedbacks pra gente poder fazer o melhor que estiver ao nosso alcance. Eu achei muito legal para uma estreia. Uhum. Eu também adorei. Então, Parabéns pela estreia, né? A gente se vê na próxima, então tá bom. então. Tá Então, bom? beijo, viu? Tchau, tchau, gente. Boa Fica com noite, bom Deus. descanso. Boa noite Tchau, tchau. para você também. Tchau, tchau.